Olá a todos! Vamos começar aqui então mais Muito bem, vamos então à continuação então da nossa aula, nessa segunda aula sobre antidepressivos. E agora vamos ver alguns itens, que são importantes, a ser destacados, que são os objetivos da nossa aula. Então a gente hoje vai se aprofundar um pouco mais na questão dos princípios de ação dos antidepressivos, uma vez que na aula passada a gente já viu a questão referente aos princípios da doença, como que a doença acontece e quais as possíveis formas de evitar que ela continue, que no caso seria aumentar o número de neurotransmissores. E hoje também vamos ver um pouco sobre a questão do efeito diverso e segurança desses fármacos e nos preparar para o outro encontro, do qual a gente vai ver a questão de aplicação dos conhecimentos, envolvendo a estrutura e atividade desses fármacos. Pois bem, então, na aula passada a gente viu o mecanismo de depressão, vimos a diferença do estado normal e do estado depressivo, principalmente relacionado à questão da quantidade de neurotransmissores e processos envolvidos na produção e captação desses neurotransmissores, e que a pessoa deprimida tem esse estado aqui, uma quantidade muito inferior de neurotransmissores, que reflete no seu estado de ânimo e me configura como uma pessoa. E como que a gente, então, poderia aumentar a quantidade de neurotransmissores? Penso que essa seja a principal questão a ser avaliada, porque nós precisamos encontrar meios para conseguir esse objetivo. E para conseguir esse objetivo, nós temos que considerar, então, a parte das sinapses, como que elas acontecem. Então a gente observa que alguns neurotransmissores se perdem e serão degradados, e outros acabam sendo recaptados para sua atividade inicial. E uma vez que isso acontece, então, nós podemos ter um desequilíbrio, se houver uma patologia associada, e ter uma redução, se esse processo não for adequado, do número de serotonina, por exemplo, uma redução no número de dopamina, de adrenalina e de outros neurotransmissores também. E a grande questão é como reverter isso e como fazer com que as coisas se tornem normalizadas. Uma forma, está aqui descrita, é impedir a degradação daquelas que não chegam ao receptor. Ou seja, não vou permitir que os neurotransmissores sejam então degradados e que eles, tendo maior tempo de ação, tenham maior chance de interagir com o receptor. E a segunda estratégia seria impedir a recaptação, ou seja, não deixar que aqueles neurotransmissores voltem para o neurônio de origem, sendo que a quantidade está pequena entre as fendas sinápticas. É isso então que deve ser feito, envolvendo esses neurotransmissores, principalmente a serotonina, que é uma mais ligada, diretamente ligada a esta questão referente à depressão. Então, preciso aumentar o número de neurotransmissores. E tem algumas formas. Para isso, vamos entender alguns processos fisiológicos mais a fundo. Vamos começar aqui pelo que eu chamei de letra A, que tem a ver com a questão da recaptação. Como que acontece a recaptação desses neurotransmissores que não se altera, inclusive quando a quantidade está pequena? Bom, eu tenho então a bomba de recaptação, que faz a busca dos neurotransmissores de volta, e funciona da seguinte maneira. Tenho vários neurotransmissores liberados para agir. Se o meu organismo identifica, às vezes, que está em excesso, ou que é preciso, ou está na hora de fazer a recaptação, ou reduzir a quantidade de neurotransmissores presentes, o que a membrana do neurônio que liberou o neurotransmissor faz? Ela libera uma proteína de recaptação. Essa proteína de recaptação tem afinidade pela parte da cadeia aberta do neurotransmissor, que é a parte não cíclica, e uma vez a identificando e se ligando a ela, essa proteína se move no sentido contragradiente e leva o receptor de volta para o neurotransmissor de origem. Resultado disso, nós temos então uma redução
da quantidade do neurotransmissor. Se é um estado normal, está apenas regulando para evitar euforia. Mas no estado patológico pode haver uma desregulação porque eu posso estar com poucos neurotransmissores e a proteína fazendo o seu papel, reduzindo ainda mais a quantidade. Então este é a forma A que nós teríamos, que seria o quê? Impedir a ação desta proteína de recaptação. Se a gente impedir a proteína de agir, ela não vai colocar neurotransmissor para dentro e a gente vai ter então uma quantidade maior. Anotem isso, por favor. A segunda forma de impedir, de aumentar a quantidade de neurotransmissores é você impedir a degradação dela. E como é que acontece a degradação dos neurotransmissores? Duas formas. Uma delas pode ser com uma enzima chamada CONT, que se chama catecol-ortometiltransferase, que funciona da seguinte maneira. Aqui eu tenho um esquema da enzima. Esta enzima, reconhecendo o neurotransmissor, vai entrar em contato com ela e, entrando em contato com o neurotransmissor, promove uma mudança na conformação. Que mudança é essa? Ao invés de eu ter aqui a hidroxila, eu passo a ter agora um grupamento metil. Foi transferido uma metil para a posição orto. Isso faz com que essa molécula não tenha mais atividade. Então, a maneira que eu poderia usar desta via para aumentar esses neurotransmissores seria uma forma de impedir a ação dessa enzima. Porque se isto não acontecer, a molécula continua ativa. Então, esta estratégia eu chamo de B. E teria a C. A C vai usar outra enzima, a monamino-oxidase, que também tem a função de inativar os neurotransmissores. Só que ela faz da seguinte maneira. Ela faz agindo sobre o grupamento amino, fazendo uma oxidação desta região, no qual a mudança química faz com que a molécula não tenha mais efeito. Então, esta enzima faz esse tipo de atividade. Essa estratégia seria, então, a C. Então, só recapitulando. A A, impedir a recaptação, não deixar a proteína de recaptação trazer neurotransmissores para dentro. A B, impedir que a CONT faça alteração química que vai fazer com que o neurotransmissor não tenha mais atividade. E a C, impedir que a MAO, a enzima MAO, consiga também fazer modificações no neurotransmissor a ponto de deixá-lo inativo. Bom, vamos primeiro na B. Recordando que a B é a ação sobre a catecol-ortometiltransferase. O que pode ser feito já foi feito. Uma mudança química na posição orto do catecol e para também, do qual se fez o quê? A retirada desses grupamentos. E quando se retira esses grupamentos, o que acontece? A enzima não consegue degradar essa molécula. E o que essa molécula faz? Esta molécula, então, se liga ao receptor e reverte o quadro de depressão. Esta é uma forma de agir. Você introduzir no seu corpo substâncias parecidas com neurotransmissores, mas que não são degradados pela enzima. Nesse caso, a enzima fica sem poder impedir a atividade desse composto que eu administrei. Então, sem degradação, mais tempo ainda. Vamos para a alternativa C, que envolvia a monamino-oxidase. Então, o que acontece? Eu posso criar uma nova substância e substituir um carbono que existe por um grupamento amino. E vai fazer o quê? Esse grupamento faz uma ligação extra e prende a enzima. A enzima, estando presa, não consegue agir em outros neurotransmissores. É o que a gente chama de inibição competitiva. Enzima inibida não degrada nenhum outro neurotransmissor. Ela fica fora de atividade. Esta seria a ação baseada na opção C. E inibidores da MAO foram os que tiveram maior sucesso. E alguns ainda são utilizados. Bom, daí então, hoje, a estratégia mais bem sucedida que nós temos é a estratégia
que envolve a inibição da recaptação de neurotransmissores. Uma molécula que é bastante empregada nesse sentido é uma molécula que preserva a parte linear da cadeia da estrutura do neurotransmissor, só que apresenta uma modificação. Ela apresenta um grupo volumoso diferente da molécula original, que apresenta apenas, né, um anel difenólico. Esse grupo volumoso, que tem 3 cíclicos, né, é chamado de antidepressivos tricíclicos, por causa dos seus 3 anéis circulares e que são responsáveis por conferir a atividade farmacológica deste composto. E como é que funciona? Vamos relembrar o processo de recaptação que a gente viu lá na opção A. Você tem vários neurotransmissores e quando tiver em excesso, a proteína de recaptação vai entrar em ação, vai reconhecer a parte linear da estrutura química do neurotransmissor e vai fazer o quê? Vai levar ele de volta para dentro do neurônio que o liberou. Esse processo precisa então ser revertido para quem tem depressão. Então o que acontece? A pessoa então está na situação e ela vai fazer o quê? Ela vai administrar o seu tricíclico, aqui conhecido como amitriptilina. Triptilina, que tem a ver com anel tricíclico. Quando então eu administro esse fármaco e ele chega no meu sistema nervoso central, ele vai se infiltrar no meio dos verdadeiros neurotransmissores. Então o que eu tenho? Eu tenho falso e tenho os verdadeiros neurotransmissores. Porém, o que vai acontecer? Esse grupo, essa molécula que tem o grupo volumoso, no meio de todos os verdadeiros neurotransmissores, vai também atrair a proteína de recaptação porque ele tem a parte linear igual nos outros neurotransmissores. E o que vai acontecer? Na hora que a proteína de recaptação tentar levar essa molécula para dentro do neurônio, que supostamente teria liberado, vai bloquear. Não vai conseguir fazer a passagem. E o que acontece? Acontece que as outras proteínas não vão conseguir entrar pelo mesmo túbulo, porque ele vai estar obstruído pelo grupo volumoso tricíclico da amitriptilina, por exemplo. E com o passar do tempo, essas proteínas vão liberar os neurotransmissores para que eles possam agir novamente. Então esta é a forma de inibir a recaptação de neurotransmissores, usando uma molécula que é parecida com o verdadeiro neurotransmissor, que engana a proteína de recaptação, só que na hora de passar no túbulo não consegue, trava, né? E os verdadeiros neurotransmissores ficam então livres para poder agir e mantêm a quantidade normalizada. Com relação aos efeitos adversos dessa classe, que é bastante utilizada, nós temos um detalhe importante, que é o seguinte: se a gente observar, a parte aberta desse neurotransmissor é muito semelhante com este outro neurotransmissor, que é a acetilcolina. E o que acontece? Essa semelhança estrutural é responsável pelos principais efeitos adversos atribuídos à amitriptilina. Qual, por exemplo? A acetilcolina, ela tem N funções, inclusive no nosso intestino. Quando a acetilcolina se liga no seu receptor, um dos efeitos que ela promove é aumentar a mobilidade gastrointestinal. Quando a pessoa utiliza a amitriptilina, o que acontece? Pode ter um erro. E esta parte, que é muito semelhante à acetilcolina, se ligar parcialmente ao receptor. E a outra parte não ligar. Quando isso acontece, eu não tenho efeito. Sendo então um fármaco que a gente já viu nas aulas iniciais, antagonista. Então a amitriptilina, além de ser antidepressiva, ela é antagonista colinérgico. E um dos principais efeitos que ela causa é a constipação. Além disso,
a acetilcolina é responsável pelo estado de alerta e vigília no sistema nervoso central. Quando ela é bloqueada no sistema nervoso central, o que acontece? A mitriptilina vai causar sonolência por um efeito antagonista colinérgico. Então aqui nós temos, né, os princípios, né, dos efeitos adversos atribuídos a esses fármacos, né? E nós temos diversos representantes deles, né? Nós temos a mitriptilina, a imipramina, a clormipramina, que são os que mais são utilizados, né? A clorpromazina também bastante utilizado. E a diferença básica entre elas está na potência de causar efeito adverso. E geralmente o que acontece? Quem menos causa efeito adverso é mais potente. Quem é menos potente causa menos efeito adverso devido a essa reação cruzada. Mas assim, os de maior aceitação hoje no mercado é a mitriptilina e também a imipramina, além, né, da clorpromazina. O que vai depender do uso é como o paciente vai se sentir, né, em relação aos efeitos adversos com relação ao uso desses fármacos. E uma coisa que é importante também deixar claro é que esses fármacos não são específicos, né? Eles vão simplesmente fazer recaptação de qualquer neurotransmissor. Só que na década de 70, né, descobriram que a proteína de recaptação da serotonina era diferente. E isso serviu para desenvolver, né, um novo fármaco, que acabou sendo, né, um dos mais bem-sucedidos antidepressivos que nós temos atualmente, que é a fluoxetina. Qual que é a diferença da fluoxetina para os outros tricíclicos? Primeiro, a sua estrutura não é tricíclica. Ela apresenta um tipo de estrutura com a presença de um grupamento éter que aumenta a sua afinidade pela serotonina. Então ela inibe somente a recaptação da serotonina. Os outros neurotransmissores permanecem, né, sem esta regulação e a principal, né, questão terapêutica está muito ligada somente à serotonina mesmo. Então ele acaba sendo um fármaco que causa uma eficácia maior e menos chance de causar alguns efeitos adversos. Porém, causa também constipação, como os demais também, e pode causar também, né, outros efeitos, como irritação do estômago devido à interação que esta molécula acabou tendo, né, com algumas regiões, alguns receptores do estômago. Mas mesmo assim é um fármaco bastante seguro. Temos os demais, né, a sertralina também atua da mesma forma, né, a paroxetina, né, que também atua de uma forma semelhante, só que acabam tendo perfis diferenciados de indicação, né, levando então a outras utilidades, né, como por exemplo, acabam tendo um bom perfil também para casos de ansiedade. Mas de toda forma, a fluoxetina realmente, né, teve um grande sucesso em seus usos. Bom, chegamos então ao final desta aula, lembrando que nós tínhamos como objetivo entender o princípio de ação dos antidepressivos. Nós vimos lá pela letra A, B e C que os antidepressivos podem inibir a enzima que degrada, ser uma molécula não sensível à enzima que degrada e o principal, impedir a recaptação de neurotransmissores, de forma geral ou de forma específica também. Também a gente viu a questão dos efeitos adversos. A semelhança estrutural de neurotransmissores pode fazer essas reações cruzadas, né? E na próxima aula nós vamos estudar alguns casos para ver a questão da aplicação do conhecimento e ver também a questão de segurança no uso dos antidepressivos. Ok? Confira se no disco virtual tem alguma atividade a fazer. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado!